aí, a prática da fé. Nós tivemos o primeiro estudo no domingo passado. Abra aí sua Bíblia para Tiago, capítulo 1. Nós fomos até o versículo 4, tivemos uma boa introdução do livro. E eu gostaria de continuar agora dos versículos 5 até o 18. Nós vamos controlar bem aqui o tempo, para que nós não venhamos a estar extrapolando, tá certo? Mas antes eu queria recapitular só algumas coisas da mensagem passada. E eu tenho aqui um prêmio para aquelas pessoas que estavam prestando atenção, que estavam ligadas na mensagem de domingo passado. Emerson, por favor, pega para mim esses 4 bombons que ficaram aí, ó. Nós vamos ter um prêmio. Eu vou fazer uma pergunta e quem responder vai ganhar aqui os prêmios, tá certo? Então eu falei de Tiago, eu falei da vida de Tiago, que é o autor da carta. Foi ou não foi? Falei de Tiago. E eu dei pelo menos 3 designações pela qual o apóstolo, ou o irmão lá, Tiago, era conhecido. E eu queria saber quais são essas 3 designações. Nós vamos ter ainda o prêmio bônus para quem acertar a última, para ver quem está com a memória boa, quem estava ligado mesmo. Vamos lá, eu disse que Tiago era conhecido como 3 coisas. A primeira era o quê? Peraí, vamos lá direitinho. Ele era? Não, ela acertou. Irmão do Senhor, ganhou, olha aí, ó. Pega aqui o prêmio, irmão do Senhor, é. Ganhou um chocolatezinho. A segunda designação, ele era servo, ele era muito servo, mas não foi isso que eu falei, não. Eu queria saber o que eu falei. Ele era conhecido eu falei até da tradição da igreja antiga, da igreja primitiva, chamava ele de Tiago, o apóstolo. Quem foi que disse? Olha só, o Rafael não é pai, mas vai ganhar um chocolate. O apóstolo, pega daí, vai. Desculpa, amassou o chocolate ainda, ia matando o irmão Sueli de uma chocolatada. Irmão Sueli, obrigado, viu? Desculpa aí. Eu não vou jogar mais não, foi a última vez. A terceira, Tiago era o quê? Joelho de camelo. Essa daí era a pergunta bônus, mas ele respondeu. Eu ia perguntar por último qual era o apelido dele. Ele era conhecido como Tiago, joelho de camelo, porque ele orava tanto, ele ficava tanto tempo de joelhos que seus joelhos ficaram grossos e parecia joelho de camelo. Alguém aqui já viu joelho de camelo? Pois vocês precisam conhecer. Depois olha aí na internet. Opa, foi mal. Eu disse que não ia jogar e joguei. É porque com a esquerda é meio ruim. Pronto, o último vai ficar para quem acertar. É o melhor, o de chocolate branco. Tiago era o quê? Ele era... Eu falei até que Paulo vai citar ele lá em 1 Coríntios como sendo um dos... Na apóstolo já foi. Líderes da igreja de Jerusalém. Olha só, o Darlan ganhou de chocolate branco. Pega aqui, Darlan, que eu não vou jogar mais não. Eu já ia matando o povo do Sueli. Ele era líder. Paulo diz que ele era citado como um dos 3 colunas, juntamente com João, o teólogo João, que escreveu o Evangelho de João, e juntamente também com quem era o outro, hein? Era Tiago, João e Pedro. E Pedro era a última coluna. Então tá bom. Então vamos lá. Nós já fizemos uma boa revisão acerca de Tiago. Então eu falei da epístola, falei da autoria, defendi o apostolado de Tiago, como a tradição fala, que Tiago foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus. Está aqui a passagem, 1 Coríntios 15. Na verdade, aquela das colunas era Gálatas, certo? Gálatas 1, 18 a 19. Paulo vai falar que haviam 3 líderes na igreja e um deles era o Tiago, irmão do Senhor. Ele especifica bem. E nós temos a data e propósito. Nós vimos que o livro foi escrito ali por cerca do ano 62 até o 65, porque não há citação alguma da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. E nós temos um versículo-chave: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente
ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse versículo ele resume bem a mensagem do livro. Tem muita coisa interessante no livro sobre praticar a palavra. É por isso que o nome da série é A Prática da Fé. E nós começamos estudando, nós temos aí também a grande ideia do livro, que não apareceu aí, mas a grande ideia que eu vou já dizer, a saudação. Eu falei que ele era servo, o Darlan pegou essa parte realmente, ele se identifica como servo, no grego aqui o doulos, que é o escravo, aquele que não tem vontade própria, ele faz a vontade do seu senhor, ou do seu dono, como era o caso em muitas vezes lá. Nós tivemos também a carta dirigida às 12 tribos, que se encontra na dispersão. Falei dessa palavra, diáspora, que era usada para designar aqueles judeus que foram levados no cativeiro da Babilônia. Eles foram espalhados ali pela terra, e muitos deles não voltaram, mas Tiago usa essa palavra aqui, no sentido de identificar os cristãos que haviam sido dispersos por ocasião da perseguição, depois da morte de Estevão. Está aqui o versículo que vai mostrar isso. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, certamente eles foram para outras regiões também, e eles ficavam ali pregando somente para judeus. Então, os judeus, eles eram muito exclusivistas. O judeu, até hoje em dia, se você for lá em Israel, você é considerado um gentil, um goim. Você não pode participar da sinagoga. Se você entrar na sinagoga, provavelmente você vai ser convidado a se retirar. Existem algumas sinagogas chamadas liberais, que os judeus não são tão praticantes da lei, da Torá. Eles até permitem pessoas visitando e tal. Chamam até outras pessoas que não são judeus para pregar. Mas o judeu, chamado tradicional, ortodoxo, ou até mesmo ultra-ortodoxo, que é aquele que usa aquele chapéu preto e anda com aquelas trancinhas aqui, né? Que você vê de roupa preta, parece um robozinho, né? Eles são chamados ultra-ortodoxos. Então, os judeus, eles são exclusivistas nesse sentido. E nós vamos para frente, né? Primeiro, dos versículos 1, do capítulo 1, do 2 ao 18, nós temos esse tema, uma resposta adequada em relação à provação, as provas que passamos. E na semana passada, eu fiquei até o versículo 4, nós vimos muitas coisas. Nós vimos que eu fiz uma breve abordagem acerca do termo tentação e provação, que no grego é a mesma palavra, mas há uma diferença que a gente vai rever hoje no texto dos versículos 12 e 13, por isso eu não vou falar agora, mas Tiago vai dizer que nós devemos nos alegrar. É a primeira resposta que o crente tem que dar, se alegrar diante da provação. Olha que coisa interessante, pega aí sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 4 vai dizer, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quem é que vai se alegrar com provação, com dificuldades? Mas a Bíblia nos manda isso, que nós precisamos nos alegrar. Porque, como eu falei lá, a provação ela tem um propósito, ela tem um alvo a ser atingido na nossa vida. Esse alvo é testar a nossa fé. Então, a provação ela testa a nossa fé, nós passamos pelas dificuldades. Eu falei que Deus permite muitas vezes que outros agentes nos provem. O próprio Satanás é um agente de Deus na provação. Eu falei de Jó. Jó, ele estava lá na sua casa, na sua fazenda, nas suas terras, com seus filhos, e Satanás fez um desafio a Deus, dizendo que Jó ia negar a Deus, ia voltar as costas para Deus, se Deus tirasse tudo. E Deus disse, pois vai lá, Satanás, faz lá o que você quiser com Jó. E nós vimos o versículo que em tudo isso, Jó não pecou, porque Jó foi fiel a Deus. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E essa prova, ela visa a nossa aprovação. Quando somos testados em alguma coisa,
o nosso objetivo é ser aprovados. Deus quer também que sejamos aprovados diante das provações que passamos. E nós vimos também os ensinos de Jesus acerca disso. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Jesus espera de nós perseverança diante das provas, diante das dificuldades que vamos enfrentar. Esse capítulo aqui fala da tribulação dos últimos dias, Mateus 24, em que a prova, lá em Apocalipse, Deus disse que essa hora viria para pôr à prova toda a terra. Então, aquele que perseverar naqueles dias que estiver lá, ele precisa ir até o fim. Romanos vai falar disso também, que precisamos passar pelas provações, que a provação vai trazer resultados. A tribulação, perseverança, a perseverança vai gerar experiência, e a experiência é esperança. É interessante que lá em casa nós estamos no terceiro filho, vocês sabem. Eu me lembro que no nosso primeiro filho era um desespero, o menino chorava, a menina chorava, na verdade a Lia que está lá em cima, a gente ficava, meu Deus, a menina vai chorar para sempre, nós estamos perdidos. E a gente ficava naquela coisa e não sabia, dava uma coisa, dava outra, e uma pessoa falava uma coisa e outra falava outra. Não, mas hoje em dia o menino chora, a gente diz, não, daqui a pouco passa. É só a cólica, daqui 3 meses passa. Aí começa a chorar, a gente balança de um lado, outro balança do outro. E nós adquirimos o quê? Diante disso, nós fomos perseverantes e agora nós temos experiência. Nós somos experientes na criação dos filhos e essa experiência vai gerar em nós o quê? A esperança. Ele não vai chorar para sempre. Ele vai parar. Daqui a pouco a cólica passa. Temos esperança, né? Assim é a nossa fé. Passamos por dificuldades, mas o final esperado, que a perseverança vai produzir em nós, é a esperança. Certo? Então nós vamos ler agora. Sim, depois da perseverança, nós vamos estar aprovados e vamos ter o quê? A maturidade. Nós vamos ter maturidade na nossa vida. Certo? É isso que vai dizer. Eu vou deixar bem aqui, que é o nosso próximo ponto. Olha só o que é que vai dizer versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Deixa eu perguntar aqui, alguém aqui que é íntegro, perfeito e em nada deficiente? Tem alguém? Não? A Bíblia diz que você pode ser, está aqui, ó. Tá certo? Então vamos aprender como chegar a isso, tá bom? Vamos ler Tiago 1, versículos 5 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas
criaturas. Vamos orar. Pai querido, graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado pela tua bênção em minha vida, em me dar condições de vir aqui hoje, depois de ter passado por dificuldades em casa, de saúde. Me abençoa, me segura aqui até o final, para que eu possa realmente concluir essa mensagem. Abençoa também os meus irmãos, ser com eles. Que o teu Santo Espírito possa estar nos conduzindo em todas as coisas, ó Deus, tanto no abrir da minha boca, quanto na chegada dessa palavra, nos corações dos irmãos, nos ouvidos e no coração, para que possam entender e assim venham praticar. Assim te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aí a nossa segunda resposta que precisamos dar diante das provações. A segunda resposta dos versículos 5 a 8 é pedir a Deus por sabedoria. A Bíblia vai dizer isso, Tiago vai dizer isso. Ora, se você não consegue ser perfeito, se você ainda não é íntegro, totalmente como deveria ser, lembra-se que eu falei que ser perfeito não é deixar de pecar, certo? Ser íntegro é você ter um caráter em que as pessoas não têm do que lhe acusar. Você é perfeito, ou seja, as pessoas procuram falhas em você, graves faltas de caráter, e elas, olha, não, fulano de tal, Natan, rapaz bom, não, nunca peguei ele mentindo, nunca vi ele com arruaça na rua, ou falando mal de ninguém. É uma pessoa íntegra. Ele peca, ele tem seus pecados, todos nós temos, eu tenho os meus, mas nesse sentido é nós alcançarmos essa maturidade de termos o nosso caráter parecido com o caráter do nosso Senhor Jesus, o mais parecido possível. E Tiago vai dizer, olha, para alcançarmos isso, essa perseverança, esse alvo que vai trazer, que vai vir pela perseverança, nós precisamos orar. Então a segunda resposta é orar a Deus, pedindo por essa sabedoria. E eu digo aqui que nós precisamos de sabedoria, todos carecemos de sabedoria. Ele pergunta aí, se porém algum de vós necessita de sabedoria, mas essa é uma atitude que tem que partir de nós. Eu não sou sábio, eu preciso de mais sabedoria. Mas todos nós carecemos em algum ponto de sabedoria. Nós não temos todas as respostas, nós não sabemos de todas as coisas, então precisamos estar sempre pedindo a Deus por essa sabedoria. E o interessante é que ele vai dizer que Deus dá essa sabedoria liberalmente, isto é, em abundância para aqueles que pedem. Ele vai dizer que Deus nada lhes impropera, ou seja, Deus não vai colocar nenhum empecilho, Deus não vai dificultar essa sabedoria aos que Ele lhe pedem. Olha só, tem um versículo de Provérbios 2 e 3 que fala dessa importância de buscarmos a sabedoria. O livro de Tiago, lembra-se, é muito parecido com o livro, os escritos sapienciais do Antigo Testamento, os escritos de sabedoria. E Salomão é um dos maiores representantes aí desses livros. Olha só o que ele diz: e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, ou seja, você vai para o meio da rua e diz, ei, eu quero sabedoria, preciso de sabedoria. É isso que a palavra de Deus diz. Olha só, se clamares por inteligência e se por entendimento alçares a tua voz, é uma pessoa que deseja aquilo, que busca. Não é uma pessoa que chega e ei, sabedoria, vem cá, sabedoria. A pessoa está gritando por sabedoria, né? É uma figura de linguagem. Se buscarem a sabedoria como a prata, olha o desejo da pessoa, quem não quer prata? E como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Quem é que dá a sabedoria? O Senhor. Tiago está citando praticamente as mesmas palavras de provérbio. O Senhor dá sabedoria. E meus irmãos, mas há uma exigência. Não há nenhum empecilho, mas há uma condição. Aquele homem que pede por sabedoria, no versículo 6 vai dizer, tem que pedir com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante a uma onda no mar,
que é impelida e agitada pelo vento, né? Quem já andou de barco aqui no mar? O Rafael, o Emerson, a irmã Célia e o outro Rafael ali. Geralmente a gente fica enjoado, né? Por quê? Porque quando você sobe na jangada no barco, aí você fica... Aí daqui a pouco seu estômago começa a revirar ali. Quem gosta dessas ilustrações é o Luiz. Ele gosta quando eu faço ilustrações assim bem vívidas. Mas eu já estive num barco e eu quase botei os bofos para fora, como diz aí o pessoal. Eu fui fazer um teste numa lancha, num barco, na verdade, num barco patrulha da Marinha. E eu fui lá, né? Eu tinha feito um serviço no barco, eu fui testar. E eu empolgado, olha, vou andar, e a lancha, zona, né, um barco grande, tinha dormitórios, tinha uma parte que o pessoal ficava lá em cima vigiando. E o barco começou a andar, e ele começou a andar quase 60 km por hora. Para quem entende de barco, sabe que é uma velocidade imensa para um barco. E o barco batia nas ondas, chega a fazer assim, ó. E eu, eita, vamos ligar o segundo motor. Eu, eita, vou morrer. E eu fiquei lá, morrendo. E os marinheiros tudo mangando de mim, eita, novato aí, ó. Eu disse, mas eu achei que ia ser divertido. Mas o negócio é difícil. E é assim. Então ele vai falar da onda do mar. Que a onda do mar vai e volta. E Deus não se agrada desse tipo de pessoa que não tem constância, que não tem perseverança. Olha como é interessante. Nós falamos no versículo 3 e 4 de quê? De perseverança, de constância. E agora Tiago vai dar o oposto, totalmente contrário. O contraste entre perseverança é o homem que não persevera. É o homem que ele chama aqui de homem de ânimo dobre. Que uma hora ele está, eita, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos fazer todas as coisas, vamos lá, vamos fazer ação social sábado. Aí quando eu chego sexta-feira, e aí pessoal, vamos lá. Aí a mesma pessoa, não, pastor, não vai dar certo não, né? Vai vir pouca gente, tem que distribuir os folhetos, é? Não vamos não, deixa para lá. Aí, rapaz, o que é isso, cara? Uma hora está todo animado, na outra hora não quer mais. Parece que tem aquele transtorno chamado bipolar. E Deus diz que não se agrada dessas pessoas, porque elas não têm a perseverança, elas não têm a constância. E o versículo 7 ele vai dar uma exortação: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Aquele que pede sem a fé necessária, ele não vai conseguir a sabedoria que ele pede de Deus. Esse é o ensino. Porque esse homem, ele é inconstante, ele é de ânimo dobre, e ele nunca vai acertar o seu caminho. Isso é uma falha diante de Deus. Eu tenho um exemplo do Antigo Testamento, que é uma passagem que eu gosto muito. Eu já preguei nesse texto aqui, mas eu vou pregar de novo, porque tinha muita gente que não estava aqui na época. Então eu vou trazer de novo. Vou deixar só os mais antigos esquecerem, né? Que no caso aqui é só o João. O Emerson, acho que você estava aqui. Ou só ele estava. Então Isaías vai dizer, olha só o que Deus vai dizer em 1 Reis 18 e 21, acerca do povo de Israel e da atitude que eles estavam demonstrando. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão ficar nessa inconstância? Vocês têm que ter uma decisão, escolham o que vocês vão fazer. Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhes respondeu. O povo tinha esse ânimo dobre, essa falta de convicção. E eles estavam desagradando a Deus. E Elias é chamado a exortar o povo. E essa era a acusação que Elias tinha. Olha, se você quer fazer o que é errado, faz, meu amigo. Vai logo e não volta não. Não fica nesse negócio de ir e voltar. Ir e voltar. Um domingo eu estou na igreja, outro domingo eu estou na festa. Deus não se agrada desse tipo de coisa. A lição que fica para esse ponto, para nós, é que se duvidarmos de sua bondade e do seu poder, não teremos estabilidades nas provações. Precisamos ter essa firmeza, essa estabilidade, como eu coloco aqui, para que possamos pedir essa sabedoria e Deus vai nos responder e assim vamos agradá-lo. Terceira resposta, que para nós hoje é a segunda, mas nós estamos continuando, é andando com dignidade sem confiar nas riquezas. Versículos 9 a 11. Tiago então vai aparentemente introduzir outro assunto, mas é o mesmo assunto. Eu vou provar para vocês que é o mesmo assunto. E ele vai
mudar um pouco ali a dinâmica, e ele vai dizer: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Então, o Tiago, ele vai trazer algumas características sociais, né, classes sociais que haviam dentro da igreja, e à primeira vista parece que ele vai introduzir um novo assunto, mas não é. Na verdade, Tiago, ele continua a falar das provas, mas usando ilustrações para tocar em outros pontos que precisamos entender, para que possamos dar essas respostas adequadas. Primeiro, os pobres, eles poderiam tentar se justificar porque eram pobres. Mas eu sou pobre, eu caio porque eu sou pobre, eu passo muita dificuldade. Então, poderia haver essa situação. E, por outro lado, o rico, ele, em vez de confiar no Senhor, poderia confiar na sua riqueza. Em vez de pedir a sabedoria a Deus, ele iria confiar nas suas riquezas. Talvez nos seus bens, para adquirir algum conhecimento ou algum tipo de conforto, e nisso ele não ia passar pela prova. Vocês estão entendendo aqui como é interessante o que Tiago traz? O irmão que tem pouca condição, ele não deve se fazer de coitadinho, porque ele tem o quê? Ele vai dizer dignidade, e a dignidade é o mais importante perante Deus, diante das provas. O irmão pobre, que não teve oportunidade de crescer, talvez Deus não permitiu, por algum propósito, mas ele deve estar sempre ali, se gloriando na sua dignidade. Não reclamar da pobreza, não ficar sempre ali, se lamentando, mas olha, eu tenho dignidade, eu passo pelas provas, eu sei que vai ser difícil, vou enfrentar muitas vezes a falta dentro de casa, mas o meu caráter está íntegro diante de Deus, eu tenho a minha dignidade. E essa qualidade ninguém pode tirar de você. Se você é pobre, se está aqui, e você passa por dificuldades por causa disso, ninguém pode tirar a sua dignidade. Materialmente podemos até ser de uma condição humilde, mas espiritualmente somos ricos. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6 vai dizer que Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. O nosso problema é que nós olhamos só para o material, e nós achamos que não temos nada, enquanto Deus diz: olha, vocês têm tudo, vocês têm toda a sorte, ou todos os tipos de bênção espirituais. Deus escolheu vocês, Deus resgatou vocês do pecado, Deus mandou o seu próprio Filho Jesus para regenerar vocês, para redimir, para resgatar do pecado. Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer isso. Nós temos bênçãos incontáveis, bênçãos espirituais. E os versículos 10 a 11 vai falar também dos ricos. Já disse que foi uma exortação. Tiago, ele é muito duro com os ricos na sua carta, e não por acaso, porque nós sabemos que os ricos, eles têm muito apego à sua riqueza, e aquilo se transforma num ídolo, e a sua confiança e a sua fé é depositada na riqueza, a ponto de, se ele perder essa riqueza, ele perde o sentido da vida. É isso que acontece com os homens ricos. Mas o crente não. O crente tem que ser humilde, ele tem que saber que ele não é nada. Versículo 10 vai dizer: e o rico na sua insignificância, porque passará como a flor da erva. Olha só que interessante. O destino do pobre vai ser o mesmo do rico. Não é porque o rico, não é porque o pobre é pobre que ele vai viver para sempre, não. Ele também vai morrer, né? Só que o rico às vezes esquece desse detalhe. Ele acha que a sua riqueza vai ali durar para sempre, ele também vai viver para sempre, ele começa a querer acumular mais dinheiro, e esquece das coisas espirituais. E Tiago vai dizer: porque o sol se levanta com o seu ardor, com o seu calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico
em seus caminhos. Mais uma citação do Antigo Testamento, vai falar dos Salmos. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva, ou como a erva do campo. É ou não é? O salmista aqui, Davi, olha, rapaz, meus dias são como uma plantinha que o sol bate e vai secando. Salmo 39 também, deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O homem mais rico, mais atlético, mais inteligente que você possa encontrar depois de mim, né? Não, tô brincando. Qualquer homem que seja assim, ele é pura vaidade. Ele vai passar, ele vai morrer, daqui a pouco vai estar só o quê? Só o buraco do caixão e a lápide lá. Sabe qual é a melhor escola que tem? É o cemitério. Porque lá você aprende que quando você chega numa lápide lá do morto lá, não vai ter lá fulano de tal, empresário, fundador de tantas empresas, né, ganhou muito dinheiro. Vai ter o quê? Fulano de tal, bom esposo, pai de fulano de tal, né, grande servo de Deus. As riquezas não vão com a gente. O que vai ficar é o que a gente vai ensinar, é o que a gente vai viver, é o que a gente vai doar para as outras pessoas. E Davi tinha consciência disso. Meus irmãos, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Quem está dizendo isso não sou eu, foi talvez um dos homens mais sábios que já passou, o mais sábio. É melhor, como Tiago diz, nós termos dignidade do que riqueza, porque é muito importante, né, termos esse caráter aprovado. Meus irmãos, essa é a terceira resposta. Eu também tenho uma lição para esse ponto. Tiago nos ensina que diante das provas, não importa a condição social, mas o caráter cristão que será exibido na vida de cada um, e que devemos confiar somente em Deus e não nas riquezas. Vocês entendem isso? A condição social não importa. Diante das provas, o que vai valer é o que vai ser exibido nas nossas vidas. Dignidade, fé, perseverança, e não o que nós temos. Tá bom? Precisamos confiar somente em Deus e não nas riquezas. Tem outros versículos aí que falam desse tema, né? Mateus 5,3. Lucas, Jesus ensina muito sobre isso. Eu trouxe aqui como ilustração, se você quiser anotar, eu não vou ler, porque são muitos. Olha só esse aqui, vou ler só esse. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Não é dos ricos, não é dos poderosos, é do povo do bom jardim. Não aqueles que são pobres e se fazem de coitadinhos, mas os que são pobres e dizem, eu sou feliz, eu sou fiel a Deus, mesmo na minha pobreza. Amém? Lucas 6, bem-aventurados vós pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. A terceira resposta, a quarta é bem pequenininha, mas vamos falar aqui da terceira. Ele vai retomar o nosso tema de perseverança. Ele vai falar mais uma vez das provas. É por isso que eu digo que ele não havia mudado de assunto. Nós é que não entendemos direito, certo? E ele vai dizer, versículos 12 até o versículo 15, ele vai trazer de novo a perseverança. Esse tema é importante. E ele vai dizer, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Deus, Ele vai nos recompensar. Interessante que aqui, pelo contexto, ele está falando também de tentação. Ele fala de provação e tentação. Aqui, no caso, a recompensa é válida para os dois casos. Não dá para saber direito, mas o mais provável é que ele esteja falando da tentação mesmo, daquela que eu disse. Lembra-se a diferença entre a aprovação e a tentação? A aprovação é algo autorizado por Deus para nos testar. É algo que vem de fora.
é exterior à nossa vida. E a tentação, como nós vamos ver aqui, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Versículo 15 ele vai completar, versículo 14, na verdade, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, nós precisamos entender isso aqui, meus irmãos. Deus quer que nós sejamos perseverantes diante das provações ou das tentações, tanto faz. E é o nosso dever suportar essa provação. Nós precisamos entender isso, nós precisamos buscar essa sabedoria, nós precisamos buscar forças em Deus para que possamos vencer. Esse é o nosso dever. Lá em 1 Coríntios 10 e 13 vai dizer, nenhum problema ou nenhuma tentação é demasiadamente grande, pois o próprio Deus nos prova segundo o que podemos suportar. Olha só, o versículo aí de EBF. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou com a aprovação, tanto faz, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Quando Deus manda uma provação, ou quando você está sendo tentado de alguma forma, Ele mesmo garante que isso não vai ser mais forte do que o que você pode suportar. Vocês entendem isso? É por isso que é nosso dever perseverar, é nosso dever superar, é nosso dever ter essa vitória, porque Deus, Ele mesmo, Ele nos dá esse livramento. Quando é difícil demais, Deus diz, não, tá bom, meu servo já está no limite dele, então Ele manda ali o livramento. Lembra-se de Abraão, quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque, o próprio Deus proveu ali um bicho preso ali, que ninguém nem tinha visto. Já pensou? Estava todo mundo aqui e tinha um bicho preso lá, ninguém tinha visto. Aí de uma hora para outra Abraão vê ali e ele foi aprovado nesse teste. Que legal, né? E depois de suportar as provas, além do benefício imediato que eu já falei, da nossa maturidade, de sermos exercitados nessas coisas, que nós vimos no versículo 4, nós recebemos também uma recompensa no porvir, a coroa da vida. Versículo 12. Depois de ter sido provado na parte B, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que conceito interessante. Pega isso aqui, guarda, não esquece. Quando nós superamos as provações ou as tentações, isso é uma prova de amor ao nosso Deus. É isso que Tiago está dizendo, que o Senhor prometeu essa coroa, essa recompensa no porvir, aos que o amam. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós superamos essas coisas que nos sobrevêm, isso é porque nós amamos a Deus. Vai ficar evidente na nossa vida que nós amamos ao próprio Deus. Só que aí Tiago começa a falar também de mais um assunto. Ele vai dizer, olha, vocês não podem culpar a Deus pelas provas que vocês passam. Porque Deus, Ele a ninguém tenta. Muitas vezes o que vocês estão passando é fruto do pecado de vocês, da cobiça que há em vocês. E vocês ficam dizendo, Deus está me tentando, está me provando demais, mas aquilo ali não vem de Deus, como eu expliquei, vem de nós mesmos. Ele vai dizer que a cobiça é o que vai gerar em nós a tentação. E basicamente as escrituras, elas trazem 3 áreas em que a cobiça, ela vai estar presente na nossa vida. 3 áreas de atuação da nossa cobiça, que são elas, esse está no texto de 1 João, vamos recorrer a ele, 2:16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, ou seja, a cobiça
da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas do mundo. Então, existem 3 áreas na nossa vida que a Bíblia fala que nós vamos cobiçar. E basicamente todos os pecados que você possa imaginar vêm dessas 3 áreas. Primeiro, esse quadro eu coloquei. A concupiscência não é concupiscência, viu? Não fala isso. Muitas pessoas vão ler e dizem, a concupiscência. Não, é concupiscência, tá? Não tem o i aí. A concupiscência da carne refere-se aos apetites sexuais do corpo, que procedem da nossa natureza perversa, ou da natureza pecaminosa. Então, essa concupiscência da carne é o desejo sexual. Ele é manifestado mais nessa cobiça, que a Bíblia também chama de desejo lascivo. É aquele desejo que toma conta de nós, e nós queremos buscar sempre as coisas sexuais, as coisas da carne. E nós, por acaso, estamos andando aqui, passa uma mulher, ou no caso um homem, dependendo da pessoa que está olhando, e aquela pessoa deseja, e vai ter pensamentos, e vai ser levado a outros tipos de pecado. É por isso que eu digo que esses 3 são as raízes, né, que vão, a árvore vai crescer e vai dar os frutos, que são os pecados. Então, quando desejamos as coisas sexuais, fora da palavra de Deus, da forma que Deus coloca, que é através do casamento, nós vamos acabar pecando. Segundo, objeto de cobiça, está tudo aqui, né? Concupiscência dos olhos. Aplica-se aos desejos malignos suscitados por aquilo que vemos. Ou seja, eu vejo e eu quero, eu cobiço. Principalmente a cobiça por bens e por riqueza. A concupiscência dos olhos é isso. Eu quero tanto, eu desejo tanto uma coisa que eu vou invejar. A inveja é o pecado, mas ela vem de onde? Da concupiscência dos olhos. A avareza. Eu amo tanto ao dinheiro que eu sou incapaz de contribuir na casa do Senhor. Aquilo é o quê? Concupiscência dos olhos. O dinheiro vai ser tão importante na minha vida que eu sou incapaz de contribuir, que eu sou incapaz de ajudar uma pessoa por causa da avareza. A avareza é o pecado que vem da raiz lá, né? E aquelas pessoas que, como eu já disse, que confiam tanto no dinheiro, que aquele dinheiro vira a razão da sua vida. Essa é a concupiscência dos olhos. E temos também o último, a soberba da vida, que é o anseio pecaminoso por proeminência e glória. É querer ser importante, é querer ser visto, é querer, muitas vezes, a atenção das pessoas. Nós temos aquelas pessoas que muitas vezes são humildes às avessas, né? Não sei se é assim ou se é arrogante, orgulhoso às avessas, né? A pessoa chega, aí senta na igreja, aí sai, aí começa a falar mal da igreja. Porque ninguém naquela igreja falou comigo. Ou seja, ela quer atenção, ela quer proeminência, ela quer glória. E às vezes ela se finge de pobre para mostrar o seu orgulho. É porque eu sou pobre, fulano de tal é rico, aí ele não falou comigo. Às vezes a pessoa passou cheia de problema, está sofrendo alguma coisa em casa, está passando por uma dificuldade, aí não falou, aí pronto. Aí a pessoa, né, é o orgulho às avessas, né? Entendeu? Ou a humildade, ao contrário, sei lá. Mas também há esse tipo de soberba. E as pessoas querem isso, né? Hoje em dia, nas redes sociais, no YouTube, até pregadores querem ser vistos, né? A gente chama um seminarista para pregar aqui. Não, é porque tem só um pouquinho de irmão lá, uns gatinhos pingados, eu não vou não. Aí chama para a igreja grande, aí o cara vai, né? Eita. Aí, o que Deus disse? Isso aí é nada mais, nada menos que somente a soberba da vida, nosso coração pecaminoso, e isso traz orgulho. E a Bíblia diz que Deus odeia o orgulho, Deus odeia a soberba. Deus se agrada dos humildes, daqueles que dizem, eu não sou ninguém, eu sou um pecador sujo, eu só estou aqui porque Deus é gracioso e Deus me salvou, eu não sou nada. É disso que Deus se agrada. Meus irmãos, o principal ensino de Tiago aqui é que precisamos resistir com perseverança, e assim Deus vai nos dar a recompensa, a coroa da vida. Nós precisamos nos despojar dessas coisas, e aqui eu coloco também
que muitas vezes as nossas motivações são erradas, elas vêm da nossa cobiça, e essa cobiça ela vai dar origem ao pecado, como nós vimos, e o pecado vai gerar o quê? A morte. Atente para isso. O pecado gera a morte. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Romanos 6:23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Então o pecado gera morte. O mundo traz isso para nós. Isso aqui é o que o mundo traz. É o que o mundo quer que você busque. Vai buscar o sexo lá do jeito que você quiser. Vai fazer o que você quer. Tenha muitos bens. Não ajude ninguém. Você precisa ser conhecido. Você precisa ser visto pelas pessoas. Mas Deus tem uma coisa melhor para nós. Deus tem o que é verdadeiramente bom para nós. Eu vou encerrar com esse texto. É praticamente a conclusão do nosso texto. E também vai ser a conclusão da nossa mensagem. É isso que Deus... sim, isso aqui é só a conclusão. Vamos lá. Então, o versículo 16, nós vamos terminar. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Preste atenção nisso. O pecado vai gerar o quê? Morte. Mas Deus vai gerar o quê? Vida. É ou não é? Ele vai dizer que Deus nos gerou pela palavra da verdade. O Deus nos gerou novamente. Nós estávamos mortos. Porque nós estávamos nesse ciclo da cobiça, do pecado, da morte. Mas Deus quer coisas boas para nós. Deus intencionou algo maior para nós, para as nossas vidas. E Tiago vai dizer: olha, tudo que vem de Deus é bom. Inclusive a aprovação é boa para a nossa vida. É por isso que Tiago diz lá no começo, versículo 2: meus amados irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por muitas provações. Porque essa provação, em última análise, ela vem de Deus. E tudo que vem de Deus é bom. Deus não dá nada ruim para as pessoas. Aparentemente, né, não vai ser legal passar pela prova. Mas nós já vimos. Vai ter frutos aqui nessa terra. E vai ter frutos no porvir. Vamos ganhar a coroa da vida. Então, é isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus tem um propósito. Deus tem algo maior para você. Ele quer te tirar desse mundo que só quer dar essas coisas passageiras. E Ele quer te dar algo eterno. Ele quer te gerar pela palavra da verdade. E depois você vai ser o quê? Ele vai finalizar: primícias das suas criaturas. Sabe o que era primícia no Antigo Testamento? As primícias é a palavra usada para primeiros frutos. Eram os melhores frutos, os frutos em que as pessoas nem comiam daquele fruto. Era tão precioso que elas ofertavam aquilo a Deus, como uma resposta de gratidão à generosidade do Senhor. É isso que diz primícias. É por isso que algumas igrejas, quando vão consagrar o dízimo, dizem: olha, vamos consagrar as nossas primícias. Porque aquilo de melhor a gente dá para Deus. A gente tira os primeiros frutos e dá para Deus. Não é a sobra. Não é aquilo que vai sobrar no final do mês, os 10 reais que ficou ali na conta. Não, é os primeiros frutos a Deus. E a Bíblia vai dizer isso. E Deus disse: olha, se vocês fizerem isso, vocês vão ser a mesma coisa para Deus. Vão ser as primícias. Vão ser aquilo de mais precioso que Deus salvou vocês. Vocês vão ser ali as primícias do Senhor. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer fazer de você uma nova criatura, alguém especial diante desse mundo perdido. Lição para nós.
Portanto, não devemos culpar a Deus pelos nossos fracassos da vida, pois tudo que vem dele é bom, inclusive as próprias provações, porque através dela vamos ser aperfeiçoados e recompensados. A provação é boa. Temos que entender isso e perseverar até que sejamos aprovados. Meus irmãos, conclusão. Eu vou só resumir todos os ensinos. Primeiro, diante das provas, devemos estar alegres e devemos ter fé, porque essa é a resposta esperada para aqueles que enfrentam a provação. Essa provação vai trazer a perseverança e vamos ser aperfeiçoados. Primeira lição. Segunda lição, para alcançarmos essa perfeição, essa integridade de caráter, precisamos pedir mais sabedoria, porque aquele que pede com fé, Deus vai conceder. Segunda lição. A terceira, a nossa condição financeira ou social não deve ser desculpa para nós diante das provas, de que vamos cair porque somos pobres ou porque somos ricos. Não, devemos sim confiar somente em Deus e prosseguir visando esse caráter aprovado, essa, como ele disse aí, dignidade, certo? Então, essa é a terceira lição. Quarta lição, precisamos resistir com perseverança, também diante das tentações, lutando contra a nossa natureza pecaminosa, que se manifesta em nós através da nossa cobiça. E essa cobiça vai nos enganar e vai nos destruir. Por isso precisamos da perseverança. Quinto e último, tudo que vem de Deus é bom, e até as próprias tribulações, pois elas têm um propósito nas nossas vidas, segundo a vontade de Deus, como lemos aqui no 18. Ele quer fazer de nós pessoas melhores, as primícias das suas criaturas. E precisamos também, meus irmãos, por último, diante de todas essas lições, lembrar, mais uma vez, de que Jesus é para nós o maior exemplo de perseverança, diante das provas e das tribulações. Hebreus 12, versículos 2 e 3, eu li o versículo 2 semana passada, diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Deus é para nós o maior exemplo de perseverança, certo? Ele suportou até a cruz do Calvário. E nós, até onde nós vamos? Jesus foi até o final. Versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossa alma. Aquele que se fatiga, ou aquele que desiste no meio do caminho, é porque não teve o quê? Perseverança. É isso que a Bíblia diz: olha, perseverem, lutem, caminhem com o Senhor, andem nessa palavra, porque assim como Jesus recebeu também a recompensa, Deus nos promete essa recompensa. Ele promete para nós a coroa da vida, a todos aqueles que o amam. Amém? Vamos perseverar. Pai querido, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos valiosos ensinos que nós tiramos dela nessa noite. Tantos ensinos, alguns nem podemos nos aprofundar tanto por causa do tempo. Mas cremos, ó Deus, que essa é a mensagem principal. A nossa resposta adequada diante da prova, ó Deus, é a perseverança, é estarmos alegres, é estarmos contentes, sabendo que Deus tem algo maior para nós. Deus vai nos fazer melhores e vai nos dar crescimento e no final vai nos dar, ó Deus, o prêmio no porvir. Que o Senhor nos ajude a olharmos com os olhos da fé para essas coisas, para diante das provas nós não desanimarmos, não viemos a desistir, mas sim possamos perseverar, ó Deus. Assim o Senhor vai fazer conosco, se nós
dermos essas respostas que o Senhor espera. Faz isso, ó Deus, no meio do teu povo. No nome do Senhor Jesus é que eu te oro. Amém. Amém, irmãos?